Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, vamos buscar então uma posição confortável, mantendo os olhos abertos ou cerrados, fechados, nos ligando ao nosso mentor, ao nosso guardião, nos ligando aos mentores presentes nesta assistência espiritual, agradecendo a oportunidade deste momento de aprendizado, nos ligando assim a Maria, Mãe de Jesus, e nossa mãezinha espiritual também. E através dessa mãe amorosa, nós vamos caminhando e chegando à presença de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecendo pelos exemplos, pelo ensinamento, pedindo a Jesus que possa nos inspirar, nos envolver, nos abraçar e nos levar à presença de Deus. Agora, na presença do nosso Pai Maior, vamos agradecer pela vida e por toda a oportunidade que temos de resgatar, inclusive, os nossos débitos neste momento de vida. Ainda na presença de Deus, vamos trazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar trazendo uma pequena história, vamos iniciar trazendo uma pequena reflexão que nos conecta exatamente às questões que vamos tratar no dia de hoje, nesse momento de hoje. Olha só, deste livro, Contos e Crônicas, eu vou trazer o item 81, Injustiça. E quero refletir com você sobre essa pequena história. Começa assim. É injustiça e ponto final. O doutor Tiago Brandão estava inconformado. Médico competente, cirurgião de prestígio, chefe de uma família, exemplar chefe de família. Contudo, apesar de bem-quisto por todo o bairro, tinha fama de ser mal educado, ranzinza. Após muitos anos de exercício profissional, foi acometido por uma doença nas mãos, dificultando-lhe o trabalho de cirurgião. E aí então ele não resistiu à revolta. Bartolomeu, amigo, professor, espírita convicto, ouvia com atenção o desabafo do amigo de infância. Porque tudo isso, sempre acreditei em Deus. Tenho dedicado minha vida ao próximo. Estas mãos evitaram a morte, secaram lágrimas de dor e devolveram a esperança a muitos infelizes. Por que, então, a doença me afasta pouco a pouco da prática da cirurgia? É grande injustiça, sim, muita injustiça. O professor tentava aliviar o amigo, o médico, com explicações em torno da justiça da reencarnação. Tiago, Deus é justo, e a causa da sua aflição também há de ser justa. Se o motivo da doença não se encontra nesta vida, está em outra, no passado. Ninguém sofre por acaso. Você já foi rico de muitas facilidades nesta vida. Agora se encontra pobre de saúde e receberá sim o consolo do alto. O Senhor é misericordioso. Ele dará novos meios de auxiliar, de ajudar ao próximo. Com estas mãos, interrogou o cirurgião ansioso. Com estas mãos, o amigo, porém, completou. Ou com outro meio qualquer. A boca, por exemplo, fala.
Tiago não escondeu a contrariedade e falou mal criado. Eu não opero com a boca. Vou repetir, olha a resposta dele. Eu não opero com a boca. Bartolomeu não perdeu o bom humor e emendou com paciência, mas vai aprender a usá-la com educação. Expira aí, expira, né? O que essa história traz para você, hein? Vamos refletir um pouquinho? Qual sentimento trouxe para você ao ouvi-la neste momento? Contos e crônicas. Seguimos com uma questão do livro dos Espíritos, a questão 926. A pergunta é a seguinte: a civilização criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Aí ele traz a seguinte introdução: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Olha, vale a leitura, dessa questão e vale a reflexão. Então, que são questões artificiais, materialidade, Quem é o mais rico de verdade? Mas vamos lá então, seguindo agora com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 1 a 13. Vamos falar um pouco de esperança, mas também de responsabilidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Percebamos que tudo está sendo falado no futuro, algo que será reajustado. Justiça das aflições. Então a vida futura traz para a gente estas consolações. Bom, nós temos diferenças no mundo, o bem e o mal. Estamos vivendo tudo isso, sim ou sim. Mas nós temos Deus, que tem uma perfeição infinita. Como nos conectamos com tudo isso? Bom, entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. O que será que aconteceu lá com o médico para ele contrair aquela doença? As vicissitudes da vida têm uma causa, e como Deus é justo, esta causa deve ser justa. Bom, não vamos julgar, mas vamos buscar entender nestas palavras, compreender algumas coisas que às vezes a gente não consegue compreender. Por exemplo, as causas atuais das aflições que estamos passando, ou que você está passando. Bom, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm causa já na vida presente, outras fora desta vida. E aí? Quantos homens caem por sua própria culpa? Sim ou sim? Ou a culpa é do outro? Ou ainda colocamos a culpa no outro? Quantos são vítimas de seu orgulho e de sua ambição? Cegos momentaneamente que ficamos. Quantas pessoas arruinadas por maus comportamentos ou por não terem limitado os desejos? Lembra da pergunta que nós fizemos? As questões materiais que estamos vivendo loucamente. Quantas uniões infelizes porque não tem o amor como alicerce de um relacionamento. Quantas doenças por excesso de toda a ordem. Quantas pessoas inconsequentes nesse momento. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências. Olha só. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. O que esta frase diz para você? A quem interrogar, senão a si mesmo? Senão, na primeira pessoa, no eu. Vamos assumir, sim, nossa responsabilidade,
mas também estarmos atentos na esperança de tudo isso, quando Jesus fala da justiça das aflições. O homem evitará essas aflições quando trabalhar para o seu próprio adiantamento moral e intelectual, quando evoluir, quando despertar, quando se reconectar com a sua origem divina. A lei humana alcança certas faltas e as pune, mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Deus vê o progresso de todas as criaturas. Nada escondemos de Deus. Então é importante que tenhamos essa consciência. Mas esse Deus não é punidor, esse Deus é justiça. Bom, continuamos refletindo aqui um pouquinho, mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, né? Quando cai a ficha. E assim a vida se completa, chegou ao final dessa jornada e nós vamos embora, né? Vida após vida, se você acredita, né? Faz muito sentido. E aí, como ficam os débitos? Como ficam as coisas que deixamos para trás para serem acertadas? Aí entramos nas causas anteriores das aflições. Se há males nesta vida do que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos. Quer ver? Vamos refletir um pouquinho, que a gente fica pensando em algumas questões. Por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Nessa pandemia, quantos pais e mães partiram e deixaram para trás essas questões? Acidentes que nenhuma previdência pôde evitar. Reveses da fortuna, pessoas perdem tudo de material do dia para a noite. Flagelos naturais, muda tudo. Doenças de nascença, né? Crianças vêm, desenvolvem questões que a gente fala, mas por quê? Cadê esse Deus justo? Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte às vezes tão desafiante. Todo efeito tem uma causa. Estas questões são efeitos que devem ter a sua causa. Devem, porque não vamos julgar nada. Vamos apenas trazer uma possibilidade. E desde que se admita a existência de um Deus justo, e nós admitimos, esta causa deve ser justa. Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, abre aspas nessa punição, é que fizemos o mal, não praticamos o bem, deixamos de fazer algo. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Vamos respirar um pouquinho, né? Refletir um pouco em tudo isso que vale muito a pena. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Muitas das coisas que estamos presenciando hoje não permanecerão desta maneira. Terá um equilíbrio, terá uma cobrança em relação a tudo isso. Bom, assim se explica pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra como mundo expiatório, que as anomalias da distribuição, da felicidade, da desgraça, são todas formas, né, de ajuste ou reajuste. Estas tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado e provas para o futuro. Deus nos dá a oportunidade de reparação. Por isso eu agradeci a Deus pela oportunidade desta vida quando eu fiz ali as vibrações iniciais. Entretanto, nem todo sofrimento porque se passa nesse mundo é necessariamente um indício de uma determinada falta. Por isso eu falei, para não julgarmos. Temos provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar a sua evolução, o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Busca e caminha, né? Busquemos e caminhemos para a evolução.
Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Então é necessário que reajustemos, né, todas essas questões que deixamos para trás. Mas aí nós temos algo chamado esquecimento do passado. Enquanto aqui vivemos materialmente, reencarnados, né, Deus nos deu esta dádiva do esquecimento temporário de tudo aquilo que nós fizemos. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, com as mesmas pessoas, e se encontra em relação com elas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. A família é o nosso grande alicerce para isso. Imagina um filho, um pai, uma mãe, né, que estão reajustando questões e não tem esse esquecimento temporário. Deus nos deu para isso também a voz da consciência. Nós temos uma vozinha interior que nos diz, né, estais certo, estais errado, e aí vale como consciência para balizarmos algumas coisas. Faz sentido para você? Esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra as lembranças do passado, gradativamente, né? Olha só, a mensagem de hoje traz para mim, traz para você talvez, a esperança, né? Então vamos lá? Busca novamente aí uma posição mais confortável para fazermos as nossas vibrações juntos. Vamos vibrar pelo planeta Terra, tão necessitado de amor e de luz. Vamos vibrar em especial pelo Brasil, né, vibrando consciência e muito amor nesse momento de aprendizado, vibrando pelos leitos de dor, hospitais, todos que estão passando por questões de saúde e todos que trabalham com doentes, envolvendo seus familiares, amigos, parentes. Vamos vibrando pelo aprendizado e respeito nas relações, pelas questões de justiça e perdão, questões e necessidades profissionais, vibrando pelas crianças, jovens, idosos, vibrando por todas as religiões, seitas, filosofias, para que o respeito se faça presente. Vibrando por esta casa que nos acolhe amorosamente, por todos que fazemos parte desses trabalhos. Vibremos pelos nossos amigos, por aqueles que se dizem ou se acham nossos inimigos. Amorosamente vamos vibrar pelos nossos vizinhos, parentes, por nós mesmos. E assim, amorosamente, vamos finalizando as reflexões desta manhã, né, da questão aqui do capítulo 5. Vamos aguardar na sequência o tratamento, né, que você está fazendo, e agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Te convido, né, a trazer para esse dia, para essa semana, estas reflexões, aproveitando ao máximo, se permitindo ao máximo, né, este receber e este também transmitir, e esse aqui também doar. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer essas reflexões, porque o primeiro, né, que aprendeu, o primeiro que se inspirou fui eu mesmo, principalmente com essa história maravilhosa, onde, né, a revolta está presente com algo que está acontecendo, e nos vem sempre um chamado para estarmos atentos e mudarmos talvez a ótica de ver e de viver. Gratidão, até mais, até a próxima.